Você já parou pra pensar como o ordinário pode, de repente, se tornar extraordinário? Às vezes parece que a rotina engole a gente, né? Aquela sequência diária de tarefas, compromissos e até aqueles momentos em que a gente faz algo quase que sem perceber. Quantas vezes, no meio do corre-corre, a gente simplesmente passa pela vida e deixa as coisas passarem sem dar muita atenção ao que realmente está acontecendo ao nosso redor? Eu sei, o dia a dia ele pode ser um pouco monótono, às vezes até sem graça, mas e se eu te dissesse que em todo esse ordinário existe um mundo de possibilidades esperando para ser explorado? Eu não tô falando aqui de mágica e nem de invenção mirabolante, tá? Eu tô falando aqui de criatividade. Aquele poder que todo mundo tem, mas que muitas vezes a gente deixa de lado sem nem perceber. A criatividade, pra muita gente, ela parece algo reservado só pra artista, pra inventor, pra gênio ou qualquer coisa desse tipo. Mas é aquele tipo de coisa que você pensa, isso é coisa de quem tem talento especial, é quem tem alguma coisa fora do comum na cabeça. Mas a verdade é que a criatividade, ela tá em todo lugar. Ela tá em cada cantinho da nossa vida. Ela não precisa de grandes feitos e nem de um palco pra brilhar. Ela tá ali, naquele momento em que você dá uma nova forma ao seu café da manhã, ou você faz uma surpresa pra alguém, ou talvez até faça uma piada inesperada. A questão é que muitas vezes a gente deixa o ordinário dominar a gente e esquece que ele tem o poder de ser o ponto de partida pra algo mais. Se você parar um segundo, vai perceber que os maiores momentos de transformação vêm justamente dessas pequenas coisas que a gente já considera normais. Transformar o ordinário em extraordinário não é sobre mudar o mundo em um dia, mas é sobre aprender a ver as coisas com outros olhos. É sobre você se permitir olhar para o que é simples e encontrar uma maneira de torná-lo mais significativo, mais interessante e talvez até mais vivo. Parece difícil? Pode até parecer. A rotina, com todas as suas exigências, vai aos poucos apagando esse olhar criativo que a gente tem quando a gente é criança, né? A criança vê o mundo de um jeito mais fresco, mais cheio de possibilidades. Às vezes até uma garrafinha PET vira um brinquedo incrível, uma nave espacial, um caminhão. A imaginação não tem limite, né? Com o tempo, a gente vai aprendendo a se acomodar, a seguir uma linha reta, mais sisudona, a fazer as coisas de uma maneira um pouco mais eficiente e prática, né? E a pergunta que fica é, no meio do caminho, o que acontece com a nossa imaginação? Onde é que ela se esconde? Acho que o segredo é que a criatividade ela não precisa de um grande cenário, nem de uma grande mudança para ela acontecer. Às vezes ela surge nas coisas mais simples. É no momento que você ressignifica algo que parece banal, que você vê as possibilidades onde os outros só veem o óbvio. Talvez aquele trabalho que você já faz todos os dias de uma maneira quase que mecânica pode ser feita de um jeito diferente, mais interessante, mais divertido até, por que não? Talvez uma conversa simples com um amigo pode se transformar numa troca profunda de ideias. A criatividade está muitas vezes no que a gente escolhe enxergar e como a gente escolhe agir diante do que parece comum. E sabe de uma coisa? Isso é libertador, porque não é sobre ser um grande inventor ou criar algo revolucionário o tempo inteiro, mas é sobre abrir os olhos para o que já está aí e dar um novo significado para isso. Cada pequeno gesto, cada pensamento e até as tarefas mais triviais podem se transformar em algo muito maior do que parece ser. A criatividade, no fundo, é sobre dar valor ao que a gente tem e ao que a gente faz, mesmo quando parece simples demais. A criatividade, ela tá no seu olhar sobre o mundo. Às vezes é só uma questão de dar uma pausa, respirar e perceber que sim, o ordinário pode ser algo incrível. Pode ser a diferença entre viver uma vida mecânica e perceber a magia dos detalhes. A criatividade é a chave para abrir novos horizontes, para enxergar o mundo com mais leveza, com mais curiosidade e, por que não, com mais ousadia. Então, quando você olhar para o seu dia a dia e pensar, isso aqui é só mais do mesmo, lembra que tem sempre alguma coisa extraordinária escondida ali, só esperando para que você olhe com um pouquinho mais de carinho para ela. Transformar o ordinário em extraordinário está no alcance de todo mundo. A gente só precisa estar aberto para isso. E acredita em mim, o mais interessante disso tudo é que a criatividade, quando a gente deixa fluir, ela nunca vem sozinha. Ela traz com ela a sensação de satisfação, de descoberta e, por que não, diversão. Agora, que tal a gente começar a olhar para as pequenas coisas com um olhar um pouquinho mais criativo? O que seria do ordinário se, por um momento, a gente deixasse a imaginação guiar? Quem sabe a chave para transformar o mundo está exatamente aí, nas coisas que a gente já dá por garantido. E para conversar com a gente sobre esse papo de criatividade, sobre como transformar coisas ordinárias em extraordinárias, eu trouxe uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Ela que é sócia e diretora de planejamento da agência Dot Promo, Larissa Campelo. Seja muito bem-vinda. E aí, Umbis, estamos aqui. Tô muito feliz, nervosa, porque eu não sei falar gravado com você, mas eu confesso que é um tema que eu me sinto muito confortável para falar. Tenho uma trajetória aí de
15 anos de carreira, moro em Fortaleza, trabalhei 7 anos na Coca-Cola Brasil, tive o prazer de fazer projetos incríveis como Copa do Mundo aqui no Brasil, Copa das Olimpíadas também no Brasil, rodei bastante esse país, sempre pensando em experiências de marcas para uma marca que eu sempre admirei muito como Coca-Cola. E há 7 anos, na verdade quase 8, eu estou na Dot Promo, uma agência de live marketing, hoje com sede em Fortaleza e Recife, unidades em São Paulo e Rio de Janeiro, criando aí para marcas importantes no país, conectando elas a pessoas através de experiências positivas. E é isto que tenho feito ultimamente, pensar em como conectar marcas e pessoas, mas que no fundo exista um propósito. Massa demais. Antes da gente começar aqui o assunto em si, eu queria te fazer uma pergunta pessoal, na verdade. O que foi que te motivou a sair do cliente pra virar agência, né? O que fez com que virasse essa chave na tua cabeça? Eu queria pensar coisas diferentes além do segmento de bebidas, né? Então eu tava no cliente vendo bebidas, Coca-Cola, Fanta, Guarati, Guaranás. Então eu queria pensar hambúrguer, que fosse qualquer coisa além do segmento de bebidas, pensar criativamente fora desse segmento. Então eu era cliente da Dot e na época a Dot me convidou para abrir a unidade de Fortaleza e eu topei. Eu tinha 25 anos, nova, não tinha filho, não era casada ainda, então foi o momento em que eu decidi arriscar e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Hoje a Coca-Cola é um dos maiores clientes da Dot. E eu queria iniciar o nosso papo com uma pergunta mais geral, assim. Eu queria saber como é que tu define criatividade e como é que tu acredita que a gente pode cultivar essa criatividade. Qualquer pessoa, assim, como é que a gente consegue cultivar a criatividade na vida profissional e na vida pessoal? Perfeito. Cara, a criatividade, ela tem duas formas de nascer, né? Ou você nasce com a criatividade, é o talento. A pessoa genuinamente talentosa, ela é criativa em tudo que ela faz, desde como fazer um ovo frito diferente. Ela é criativa em tudo, na rotina do dia a dia dela até a entrega de um grande trabalho. Mas tem pessoas que não nascem com a criatividade, mas desenvolver a criatividade no que elas fazem no dia a dia. E aí, como fazer isso, né? Eu falo que é muito fácil você ser criativo e fazer coisas diferentes com muita grana, né? Assim, muito dinheiro, é fácil. O difícil é você fazer coisas diferentes fora da caixinha com pouca grana. Então, acho que é você buscar inspirações no seu dia a dia. Eu não sou criativa por talento. Eu não nasci talentosa, né? Eu desenvolvi a minha criatividade. Como que eu desenvolvi? Eu sou totalmente o contrário do que normalmente os criativos são, que é gostar de filme. Eu nunca gostei de filme, gostar de seriado, gostar de jogo, de games e tal. Eu sou, na verdade, mais analógica, digamos assim, né? Então, eu exercitei muito a minha criatividade na adolescência, por exemplo, com atividades outdoor, com brincadeiras face to face, né? Assim, tipo, pega, esconde, como você fazer um brinquedo que você não compra, você constrói o brinquedo ali, né? Com pau, com papelão, ou sei lá o quê. E hoje em dia eu falo muito pro meu time que se você não tá saindo aqui da caixinha dentro desse projeto, vai ver outra coisa, né? Então anda no shopping, por exemplo, e olha a vitrine. Vitrine sempre é um insight muito bom, né? Tipo, você pega ali coisas que é tendência do mercado e que traz algumas sacadinhas. É fazer mais com menos, é um espaço muito pequeno, é um espaço limitado, escutar uma música e tentar entender o storytelling dessa música, o que é que essa música tá querendo contar, assistir um filme. Então é coisas do dia a dia, ver coisas aleatórias também na internet. Às vezes tá passando um vídeo, nada a ver, ali na lupinha, né, do Instagram, por exemplo, mas guarda, vê o vídeo, ele vai, nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento absurda. Então, às vezes não é ler livros sobre criatividade, às vezes é realmente ver coisas nada a ver, vai juntar no teu cérebro, então um dia surge uma ideia daquele negócio que você viu naquele dia. E aí você junta várias coisinhas, várias referências que você vai armazenando, e uma hora, quando você precisar, essas coisas vão se juntar e vai sair algo único. Isso é muito interessante porque cai muito na questão da referência, né? A gente hoje vive um mundo onde o acesso à informação ele é muito fácil, né? A gente tem tudo ali na palma da mão. Super.
A gente quer ouvir uma música, a gente abre um Spotify, a gente abre um YouTube, a gente quer assistir um filme, a gente tem 1 milhão de streamings aí disponíveis pra gente escolher o tipo de filme que a gente quiser, na hora que a gente quiser, e assistir da forma que a gente quiser, né? A gente pode assistir um filme como uma série hoje em dia, por exemplo, e Sim. fracionando isso, e acaba que a aquisição de referência, ela ficou mais fácil nessa questão. Porém, a gente cai num problema que é a qualidade dessas referências, né? Como que a gente consegue criar um filtro de referências pra gente conseguir separar ali o joio do trigo? Como que a gente consegue uma referência de qualidade tendo tanta gente produzindo conteúdo e tendo tanto conteúdo por aí que, vamos dizer, tem uma qualidade duvidosa, né? Super. Cara, eu acho que quando você trabalha pra marca, você tem que buscar identidade com essa marca. Então, por mais que você tenha várias, assim, 1 milhão de referências na tua cabeça, você tem um guia que é o guideline da marca, que é qual o propósito da marca, o que é que ela quer atingir. Então, automaticamente você já faz um filtro absurdo, né? Então, quando eu quero falar sobre um tipo de produto, eu quero falar sobre Coca-Cola, magia, felicidade, as minhas referências já tem que fazer um filtro que busquem atingir esse objetivo e essa linguagem da marca. E aí tá, mas beleza, eu saí de 100 referências e cheguei em 20. O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer com isso? Aí é onde entra a criatividade, onde você vai pegar várias pecinhas diferentes de cada referência dela e criar a sua peça. Então, não é o copiar e colar, não é o benchmark copy e paste, né? É como que eu pego várias peças diferentes. Isso daqui eu vou aproveitar o design, isso daqui eu vou aproveitar a estética, esse eu vou aproveitar o tipo de material utilizado. E aí, junta isso tudo para como a marca se comunica e você vai ter uma peça única criada a partir de várias referências para aquela marca. A gente pensando assim em marca, a gente, quando traz pro âmbito humano, né? A gente tem ali várias cabeças pensando dentro daquela mesma identidade, dentro daquela mesma formatação, mas a marca, ela acaba criando ali uma personalidade, né? E o live marketing, ele trabalha muito com isso, né? Ele mistura ali a criatividade com a interação direta, né? Com o público. Então eu queria que tu descrevesse pra mim qual a importância da criatividade nesse setor, assim, como que a gente consegue pegar uma simples ação de marketing, como tu falou, uma vitrine, por exemplo, e transformar isso numa experiência memorável, né? Em alguma coisa que as pessoas vão lembrar durante bastante tempo. Veja, hoje a gente tem, como você falou, muita coisa, né? Muita competição para chamar a atenção, a nossa atenção da persona, né? Então, de uma forma multissensorial, áudio, vídeo, toque, né? Então, é muita coisa. Como que eu me destaco nisso? Como que mais uma vitrine, por exemplo, no shopping se destaca nisso? Ela pode ir pro tudo, tá extremamente envelopada, né? Cheia de referências ali visuais, cheia de elementos visuais que chamam a atenção, ou ela pode ir pro nada. Ela só em não ter nada, ela também chama atenção. Às vezes você passa em frente à Zara, por exemplo, e tem lá a fachada zona branca e só tem saldo preto. Isso também chama atenção, porque o padrão é você ter sempre muita coisa na vitrine. Então, primeiro, você tem que arrumar alguma coisa, como é que você vai se comunicar com aquele consumidor, mas qual consumidor você quer atingir? Você quer geração Z, você quer o milênio, você quer os boomers, qual é esse cara? Você identifica qual é esse cara, você já faz um filtro ali, né? Qual é a linguagem que eu vou trazer? Se, por exemplo, a gente vai falar sobre disputa de geração, né? Entre geração Z e os milênios, né? Que ali é a época do cringe, né? Isso é muito cringe, isso é muito não sei o que e tal. Então, entrou, acho que foi há 3 anos atrás. Como é que eu falo sobre essa galera? Como é que eu atraio esse público, através de uma vitrine? A gente recebeu um briefing, né, de um shopping e era vitrine, mas eu queria falar com as duas gerações. E a gente colocou um box ali, geração Z de um lado e milênio do outro. E aí tinha lá o cringe no meio como sendo o elemento que ia ser bombardeado, né, ali, socado ali, né, entre as duas gerações, que era o que estava em debate e meme do momento. Então, assim, primeiro entender qual é a geração, entender o que é que tá se falando na frente e sair do repetitivo, assim. Hoje em dia ninguém aguenta mais instagramável. Vou fazer mais um instagramável em uma loja em vitrine? Não, faz outra coisa, olha pra frente. Olha o que os outros países estão fazendo, né? Olha o que as tendências do futuro, tendências de materiais. Acho que é assim que você vai se destacar, senão você vai ser só mais um. Sabe o REC 360, né? Aquele que virou e que ninguém mais aguentava ver. Então, assim, você tem que ser o primeiro que vai trazer o REC 360. Você tem que ser o primeiro que vai trazer aquele painel lindo da Riachuelo, do Detal, do ano passado, prateado, que brilhou, e hoje todo mundo faz, né? Aqui no bloquinho em Fortaleza tá lá o painel gigante de Guaraná Antártica, por exemplo, verde, aquele
esses painéis de lantejoula. Não tem que ser o primeiro. E para isso você tem que olhar o que os outros países, quais são as tendências e o que tem no mercado. Senão você vai entrar num turbilhão que tá todo mundo falando a mesma coisa. Você tem que falar diferente. Esse exemplo que você deu da Riachuelo, eu lembrei instantaneamente de uma loja que tem até aí pertinho da agência, pertinho da Dot, da Miss Luxury, né? A Miss Luxury tem sei lá, 20 anos aí no mercado usando o painel Usando esse tipo de material. De material, exatamente. E as pessoas passam e causam um estranhamento, né? Porque é uma fachada que brilha, mas não tem nada aceso, não usa nenhum tipo de energia, e quando você vê, o sol bate de um jeito e a fachada inteira fica brilhando, e causou um estranhamento, mas quando você levou ali para um contexto mais geral, né? Para o contexto da música, por exemplo, quando a gente fala de música, a gente lembra de quê? De luz, de som alto, movimento. Então fez todo sentido. Então ele dá uma outra identidade. Então o contexto, ele importa muito, né? Exato. O contexto importa muito, o público que você vai falar importa muito, e como que a marca que você está trabalhando dentro daquele contexto quer conversar com o público. Então, assim, são algumas camadas de filtro. Primeiro você começa a fazer um processo de brainstorming, assim, muito amplo, né? Assim, e as primeiras ideias que vêm são essas que todo mundo fala. É a primeira página do Google, é a primeira página do Pinterest. Não, vai pra quinta, vai pra sexta, procura mais, né? Vai depois, porque é o que tá todo mundo falando. Então, você colocar no eu quero fazer uma vitrine pra geração Z na cor rosa que tenha gamificação. O que tu procurar, quando tu sair na rua, tu vai encontrar alguém que achou e fez alguma coisa muito parecida. Então, o brainstorm, ele vem com todas essas ideias. Você tem que afunilar, ir pra quinta, sexta página e vai filtrando até que no final tu conecte o contexto com a marca e com o público. E aí é onde vai fazer o match perfeito para você realmente conectar pessoas e marcas em experiências marcante, positiva e memorável. Tem uma frase, a primeira vez que eu ouvi essa frase foi você que falou, e até hoje eu penso muito sobre ela em tudo que eu vou fazer assim na minha vida, né? Que não é sobre pensar fora da caixa, né? Mas é sobre o que fazer com a caixa. Eu acho essa frase muito marcante, assim, e eu queria que tu destrinchasse ela um pouquinho aqui, que tu falasse um pouco pra gente do significado dela e como que a gente pode atribuir na nossa vida. É isso, assim, tipo, pensar fora da caixa é uma frase que é muito comum, né? Assim, principalmente no nosso meio publicitário, criativo e tal, todo mundo fala, a gente tem que pensar fora da caixa. Isso se abrange a tudo, né? Seja há um problema no escritório de advocacia que o advogado não tá conseguindo resolver e vem lá o cara e fala, cara, tu tem que pensar fora da caixa, tem que achar outra súmula, tem que achar outra coisa. Não é sobre isso, não é pensar fora. Às vezes eu não vou sair da caixa, eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquela caixa, né? Então, como é que eu faço dessa caixa, que um cubo mágico, por exemplo, é uma caixa. E o cubo mágico você consegue fazer e brincar com ele, fazer várias formas com ele, né? E tem, inclusive, várias formas de cubo mágico, que não necessariamente é um quadrado. E é muito o que eu falei no início, né? É ser criativo no simples, é ser criativo no óbvio, como essa loja que tem aqui em Fortaleza há muitos anos, e ela não fez nada demais, ela só colocou a lantejoula lá, chamou a atenção, e ela foi criativa naquela época e continua chamando a atenção. Você lembra dela, por exemplo, como referência. Então, eu acho que o que fazer com a caixa é que é o grande desafio na criatividade, assim, no processo como um todo. Então, se eu tenho um problema, eu não posso pensar fora desse problema. Eu posso até olhar para fora para enxergar soluções, mas depois eu volto pro problema e tenho que entender o que é que eu vou fazer com ele. E esse problema, ele pode virar 2 problemas divididos. Eu posso trazer 2 soluções para resolver um problema. Eu posso ter um problema e esse problema se dividir em 3. Eu cascateio, organizo ele, trago várias soluções diferentes e no fim eu resolvo o problema como um todo. Então, acho que quando entende isso, você tem uma virada de chave sobre, não, eu posso até olhar para fora, mas depois eu tenho que voltar para dentro e entender o que é que eu vou fazer com isso, o que é que eu vou fazer com essa caixa. Essa questão de adaptação, a gente passou agora por um momento que todo mundo acho que precisou meio que descobrir o que fazer com a caixa, né? Que só sair da caixa não foi o suficiente, que foi a questão da pandemia, né? Na pandemia, lojas fechadas, isolamento social, a gente não tinha muito como interagir com as coisas, como interagir com as marcas, e aí o digital, ou então ações de delivery, ou ações digital mesmo, né? Tomaram esse mercado, ganharam muita força. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse momento pro live marketing e pra Dot, e pra você, assim, de uma forma mais pessoal, como que a pandemia te fez ver criativamente, assim, de uma forma diferente, e o que tu enxerga de mudanças, assim, pros próximos anos, porque, querendo ou não, a pandemia ela vai continuar impactando.
ela, entre aspas, passou, né? A gente não vive mais no isolamento, mas a gente ainda colhe muitos frutos dela, né? Os efeitos da pandemia, eles ainda estão por aí, eles ainda vão perdurar por um tempo. Então eu queria que tu falasse um pouco sobre esse período. A pandemia acelerou 10 anos em 1,5, né? Sim, o comportamento, o nosso comportamento, ele foi obrigado a antecipar um tempo. Né, antecipar vários comportamentos de pessoais, interpessoais, comportamentos de trabalho também, relações de trabalho, relações entre, seja dentro da própria empresa, relações entre stakeholders mesmo, cliente, fornecedor, parceiros, patrocinadores, por exemplo. Então, a gente foi forçado a acelerar e a gente está tentando entender o que a gente faz com isso, né, porque tudo foi muito rápido. Então, tem coisa isso que funciona ainda, seguir da forma como a gente seguia, como foi na pandemia. Isso que talvez não faz tanto sentido. Então, a gente ainda tá entendendo o que fazer com esse comportamento que foi antecipado. Mas, na pandemia, a gente se deparou exatamente com isso. Cara, experiência ao vivo, live marketing, né? Experiência ao vivo. Então, o que é que eu faço agora se eu não posso mais ter as pessoas ao vivo, presencial, tocando, né? O que é que a gente faz com isso? É pensar fora da caixa? Não, o que é que eu faço com aquela caixa? Como é que eu continuo proporcionando experiências ao vivo para as pessoas? E aí, quando você olha o que é experiência e ao vivo, nada é do que você ter várias pessoas ao mesmo tempo, no mesmo horário, vivendo a mesma coisa que você. Então, você pode estar em casa assistindo um jogo do Fortaleza e você vai gritar também quando o prédio do lado gritar e quando o Fortaleza fez um gol. Vocês estão em lugares diferentes, vocês não estão juntos no mesmo ambiente, mas você tem pessoas vivendo a mesma experiência que você ao mesmo tempo. E aí você vai ali, você entra no Twitter, você entra no Instagram, você comenta, tem pessoas reagindo também, então isso tudo é também experiência, ao vivo, viva, na verdade, é a live marketing, né, é vivo. Então, é esse conceito que a gente, conceito não, né, foi esse exercício que a gente fez do que fazer com aquele problema na época da pandemia, como é que a gente mantém vivo as experiências ao vivo. Então, a gente até na época entramos aí em várias reuniões com empresas do mesmo setor e a gente chegou em um conceito que era o live marketing mesmo, né, experiências aí vivas. E aí é onde surgiram as lives, é onde surgem as pessoas vivendo cada um em sua casa, assistindo a live ali da Marília Mendonça, por exemplo, e todo mundo amando viver aquilo porque você interagia com as pessoas à distância, tava todo mundo bebendo juntos, quando ela falava, bebe aí, tava todo mundo bebia da sua casa, isso é uma experiência. Então, aquilo, a forma como a gente começou a projetar e até o momento da pandemia, o off não obrigatoriamente se conectava com o on. Então, você tem uma experiência, a gente fazendo ali um stand ou uma experiência imersiva em um shopping ou em um festival ou um corporativo, por exemplo, não necessariamente eu precisava pensar online. E aí, quando veio a pandemia, a gente não tem que pensar online, a gente tem que envolver mais pessoas para além das que estão aqui presentes. Então, como é que eu faço uma convenção de 200 pessoas e eu otimizo não pagando deslocamento, não pagando para a empresa, né? Não pagando hospedagem, mas ainda assim eu envolvo os outros 10 mil colaboradores. Eu faço para 200 presencialmente e eu envolvo os 10 mil colaboradores da empresa. A pandemia acelerou isso, né? Então, as lives, a interação dos colaboradores em casa com o apresentador, a audiência que estava ao vivo naquele evento corporativo. E isso hoje está de forma muito orgânica, né? Assim, não tem mais como a gente pensar em experiência sem pensar no digital. Não tem como. Isso está muito atrelado. Assim, a gente tem que pensar em como atingir as pessoas que não estão ali presencialmente vivendo aquela experiência e que seja também uma experiência positiva, massa e que elas se sintam participando também. E o que a pandemia mudou, assim, para mim ela mudou relações pessoalmente, me fez valorizar muito estar com as pessoas, estar perto das pessoas, poder abraçar, poder conversar. Eu era hipocondríaca na época, então eu fiquei muito enclausurada em casa, assim, não queria ver ninguém. E a sensação de não poder mais abraçar minha família, de não ir mais pro meu interior, que é de onde eu sou, me deu muita agonia, muita angústia. Então hoje eu valorizo pessoalmente mais esses momentos de poder estar com as pessoas. Nas relações de experiências mesmo, que é o que a gente faz na DOT para o mercado, as pessoas voltaram com muita sede de também estar junto, de também viver, de também abraçar, de ter experiências ao vivo. Por isso que os festivais estão boom. Você tinha aqui no Nordeste, Caruaru e Campina Grande, como os dois polos de São João. Desde 2023, isso aumentou em 2024, 2025 vai ser maior. Você tem várias outras praças do Nordeste
tão forte quanto Caruaru e Campina Grande. Você tem Mossoró, Cidade Junina, Maracanaú, Petrolina, tem uma série de cidades. Então, as pessoas voltaram muito sedentas, muitos festivais acontecendo em todo o país, né? Surgiu o Detal pela primeira vez, né? Ali, que é o mesmo organizador do Rio de Janeiro, foi para São Paulo. É porque as pessoas realmente estão muito sedentas por experiências ao vivo, mas elas querem estar ali e também compartilhar com quem não está lá. E aí é onde entra o digital. Falando em relações profissionais, quando eu trabalhei na Coca sempre foi muito precursora, assim, muito de tendências, na verdade. E lá já tinha muito modelo de trabalho flexível, né? Assim, de home office. Então tinha uma política bem flexível de trabalho. Eu cansei de ir pro interior e trabalhar de lá, de home office, num feriadão, por exemplo, e emendar, sem impacto nenhum. Corta pra pandemia, onde toda a cadeia vai pra home office. Não funciona. Você pega cliente, agência, fornecedor, todo mundo home office. As pessoas o dia inteiro em reuniões improdutivas, saíam da reunião sem saber o que fazer com aquelas informações. Então, teve ali uma assim, todo mundo pro home office não funciona. A gente ainda tá entendendo o que funciona de uma maneira geral na vida, em todas as áreas, quais perfis de empresa, quais perfis daquela empresa de funções que funcionam trabalhando home office. Eu acho que isso aí ainda vai levar um tempo. Como eu falei, todo mundo foi muito acelerado aí pro home office, aprender a trabalhar. Agora você vê uma desaceleração, principalmente das big techs aí, né, com a questão dessas políticas mais flexíveis, dando os passos atrás, entender o que realmente funciona no home office. É um dos exemplos que é o impacto da pandemia. Eu acho que a gente ainda tá aprendendo aí a como se comportar com isso. E com isso tem várias outras coisas que é resquício aí do que a gente viveu na pandemia. Você falou das ações presenciais, né, das ações de shows e grandes coisas, como por exemplo o São João de Caruaru, né? São João de Caruaru é enorme. Ele e o de Campina Grande se intitulam como os maiores e melhores, né? Os maiores, Os maiores e melhores São Joões. É uma competição eterna. Exatamente. E eu fico me perguntando às vezes, por exemplo, a gente tá sempre pensando em como chamar atenção, né? Então a gente vem, o maior São João do mundo. Aí um traz um palco em formato de concha gigante, o outro traz o maior número de ativações, e são ativações muito grandes. Eu lembro que quando eu tava na DOT, a gente fez uma mesa pra Quat, uma mesa gigantesca, né? A mesa era muito alta, muito larga, assim, com ativações embaixo dela, porque envolvia ali o conceito da marca. Aí, agora no Rio de Janeiro, a gente vê a Madonna chegando com um palco de 812 metros quadrados, 24 metros só de frente, 3 passarelas, 18 metros de altura. E aí, essa questão da grandiosidade, do tamanho das coisas, é só a gente dar uma olhada, por exemplo, eu não sei se você assiste, né, mas a Verdes Mares agora tá com um programa que é o Estação VM, né? E no Estação VM ele traz alguns cantores, algumas pessoas aqui da região Nordeste fazendo shows. Eles pegam alguns shows. A gente pega, por exemplo, o show da Tati Guel, que apareceu, o show do Henry Freitas. São palcos imensos, assim, com LED, com fogos, com coisas ali que além da música, eles vão estimulando ali o seu visual, eles vão estimulando outros sentidos enquanto você tá no lugar, e aquilo vai te dando uma entorpecida, né, querendo ou não. Você acaba ficando entorpecido com tanta informação. Eu queria que tu desse a tua visão sobre essa megalomania, porque eu sinto que muitas marcas veem isso, querem chegar nesse espaço e acabam vendo tudo que é menor como infrutífero. Não, pô, o Henry Freitas fez um palco de, sei lá, de 20 metros, eu quero fazer um palco de 25. Ah, ele fez de 25, agora eu tenho que fazer de 30. Como que tu vê essa crescente, assim, essa crescente de ações grandes, né? Tá assim, às vezes não sabe onde vai parar, né? Porque, como você disse, é um looping que parece infinito. Cara, é um desafio, principalmente pra gente que trabalha com estratégia e tem os KPIs pra atingir ali, né? Com a ação que a gente tá propondo. O que é que a gente quer atingir de desafios? Quantos consumidores eu quero atingir? Quantas pessoas eu quero que vivencie essa experiência? Quanto tempo eu gostaria que ela ficasse ali vivendo a experiência com a marca, absorvendo o conteúdo, para que quando ela chegar lá no ponto de venda, seja supermercado, seja uma loja de maquiagem, seja o que for o ponto de venda daquela marca que a gente está trabalhando, ela opte em escolher o produto que ela se conectou naquele momento, né, que a gente proporcionou. Então, no fim, é isso que a gente faz. Payback, digamos assim, imediato dessas experiências, das experiências de marca, ele não existe, ele não é imediato. Salvo se você for se estiver trabalhando para uma cerveja em um festival
o payback vai ser rápido, porque vende muita cerveja, mas quando você vai para qualquer outro segmento, não. Ele é construído, é um relacionamento que você se aprofunda ali, você tem mais tempo, corpo a corpo, digamos assim, marca consumidor, e você tem mais tempo para conquistar ele, para quando ele chegar lá no ponto de venda, quando vê sua marca em meio a tantos outros concorrentes, ele escolha a sua marca, e a conversão em venda vai ser naquele momento. E aí, a marca precisa ter muita consciência disso. O que acontece é que muitas marcas perderam essa consciência. Elas estão só focadas em ser a maior, a que vai sair na filmagem, a que vai estar mais acesa, a que vai estar mais... E a experiência para o consumidor acaba sendo deixada de lado, né? Então, é muito mais para massagear o ego do marqueteiro que está sentado por ter o maior stand, o stand mais brilhoso, do que de fato para atingir o resultado que a marca precisa. Então, ter um stand mais brilhoso, mais alto, mais... não vai necessariamente conectar profundamente com o consumidor. Então, esse é um desafio. A gente sabe o que tem que fazer, a gente apresenta, e existe sim essa resistência mesmo, assim, das marcas. E assim, a grana é só uma, né? A grana não é grande. Não dá pra você fazer algo muito grande e também ter uma série de experiências lá embaixo. E aí, um comportamento que eu tô, assim, avaliando muito. Você vai pra esses festivais, Rock in Rio, Detal, Lollapalooza, até os próprios festivais aqui agora, da região Nordeste também, Carnaval de Salvador, São João de Caruaru. Você tem ali, por exemplo, o Rooftop, que é só para convidados da marca. Você come mais espaço ainda do consumidor. E aí você tem lá embaixo ações que não giram bem, é uma fila enorme normalmente para participar, mas ter uma fila só é bom de novo pro marqueteiro, pro ego dele, porque não é bom pro consumidor estar em uma fila 1, 2, 3 horas. Perfeito. Ele não vai levar uma lembrança positiva. Então só é bom pro cara que vai passar e meu stand tá bombando. Não, ele tá ineficaz, ineficiente, que ele tá deixando o teu público, tu poderia estar aproveitando ele de formas tão diferentes, ele parado 1 hora aqui na fila, sabe? Então, essa disputa de egos entre marcas acaba trazendo aí, e aí eu acho que a gente vai ver isso lá na frente. Eu suspeito, tem uma teoria que tá um momento muito próximo, vai chegar e vai dizer assim, não vou mais investir em festival, porque não traz retorno, porque está lá, não vai mais investir em live marketing, que não traz retorno. Não, é porque você não tá fazendo o que é o certo fazer, que é conectar a sua marca com os consumidores. Você tá conectando a sua marca com celulares, pra filmar, pra tirar foto. Isso não conecta, isso não converte em venda. A gente falou sobre conectividade, sobre criação adaptada. A gente sabe que no live marketing, a capacidade da gente se adaptar e de principalmente improvisar, ela tem que estar sempre ali latente, né? Tem que fazer parte ali do espírito da coisa. Eu queria que tu contasse uma situação desafiadora que tu enfrentou ou num evento ou numa ação, onde tu conseguiu ali, a partir do improviso, transformar uma coisa ordinária em extraordinário, ou que tu conseguiu transformar uma adversidade numa vantagem. Eita, poderia passar aqui, porque é sempre um desafio, assim. É tão comum a gente estar em evento e o que você planejou ali no escritório, né, na agência e tal, e quando você chega em campo, não executa muito bem, não funciona muito bem, a gente tem que, de fato, sempre resolver, e o prazo de resolução ele tem que ser muito rápido. O prazo de ação, ele tem que ser muito rápido. Mas um projeto que eu falo, que a gente faz, que é o Caravana Iluminada Coca-Cola, né? Aqueles caminhões iluminados maravilhosos que a gente leva aí pelo Nordeste todo, de capital ao interior. Eu falo muito que ele é um projeto que é feito pra dar errado e a gente faz dar certo. A gente pega 5 caminhões nas estradas esburacadas do Nordeste, levando aí cenografia, som, iluminação, 25 pessoas viajando. E não tem margem de erro. Então, assim, teve um ano em que, por exemplo, caiu um temporal em São Luís e o teto do caminhão cenário, que é o nosso principal cenário, o principal caminhão, que é o que vai para Papai Noel, caiu. E é um grande problema. Não existe a opção de adiar a caravana. Tem que acontecer. E aí, o que é que a gente faz quando amanhece o dia, o teto inteiro caiu, destruiu todas as renas e o trenó do Papai Noel? E o que é que a gente faz com isso? Tem que resolver, porque eu tenho 5 horas e a gente vai ter que ter ação em 5 horas. E você vem com os melhores parceiros. Eu falo que quem tem amigo é melhor do que ter dinheiro, né? Então liga pra um, liga pra outro, tem que abrir a gráfica em um domingo pra reimprimir a lona e refazer tudo da melhor forma possível para que naquela noite a gente tenha... As pessoas não sabem como necessariamente é o caminhão. Se a rena tinha mais ou menos pelos, sei lá. Se o trenó
trenó ele era 100% vermelho ou se ele tinha um detalhezinho dourado. Então, a gente teve que ter muita criatividade nesse momento de trabalhar com materiais temporários para resolver aquela noite de apresentação em São Luís. Porque as pessoas não estavam se importando se elas iam ver um trenó de madeira ou um detalhe em papelão. Elas queriam vivenciar a experiência da caravana. Então, como é que eu deixo todo o resto tão incrível que aquele problema não vai passar percebido pelo público, né? Então, trazer essas soluções o tempo inteiro de formas em que parece ser muito simples de resolver, mas a gente não tem tempo para resolver. É um desafio no live market, assim, porque ele literalmente é ao vivo e é vivo. Ele é vivo desde o momento em que a gente descarrega o primeiro caminhão. Tudo pode acontecer. Então, a gente já teve um stand que foi projetado em uma altura, sei lá, de 10 metros e aí não tinha deu um temporal também no dia. Hoje, um grande dificultador, uma grande dor de quem faz eventos são as condições climáticas, né? Sim. Então, estão cada vez mais imprevisíveis. Por mais que os aplicativos ajudem, cai um temporal do nada e a gente tem que estar muito preparado para isso. Então, a gente fez o stand, fez com uma queda d'água adequada, mas durante a montagem deu um toró, como diz aqui no Ceará, de chuva, e o stand não ia aguentar. E a gente teve que, em 2 horas, refazer todo o teto. E aí, de novo, dando formas criativas junto ao fornecedor, junto aos parceiros ali do local, a organização do evento, que viabilizasse a execução em segurança. Não sei se eu te respondi, mas vivem muito mais problemas que é dos bastidores, que a gente resolve para que isso não chegue no consumidor, nunca chegou no consumidor. Essa resposta que tu deu foi muito massa, porque ela respondia a minha próxima pergunta também. Que a minha próxima pergunta era sobre como é que tu lida com as falhas nos projetos, né? Quando eles não saem como esperado, e como é que a criatividade ela ajuda a transformar essas situações em aprendizados ou em situações ali positivas. Então foi massa que tu respondeu 2 perguntas com a resposta só. Valeu demais. Mas eu acho que não tem como você falar sobre falha no projeto sem você vivenciar o que você projetou, né? Então, Perfeito. assim, como que eu sei se o projeto funcionou, se aquela experiência funcionou ou não? Quando eu vou experienciar ela. Eu faço o cliente oculto ou mando alguém para fazer o consumidor oculto ali. O time vai também a campo, né? Quem criou vai viver a experiência também. E a gente vê ali em campo que algumas coisas não funcionaram como a gente tinha planejado ali no PPT. A gente fez uma experiência, uma vez foi o escape, simulando um escape room. E aí, quando a gente foi brincar, tava muito difícil. E as pessoas estavam saindo frustradas da experiência. Então, a gente voltou, diminuiu a dificuldade para que a gente fizesse com que elas se sentissem desafiadas, mas que elas se sentissem também confiantes e vencedoras e conseguindo vencer ali os desafios. Então, eu acho que você tem que viver a experiência, trazer os aprendizados para dentro de casa e aí trocar uma ideia com todo mundo. Cara, isso funcionou, isso poderia ser assim, isso não funcionou, como que a gente poderia ter melhorado, e você tem que viver isso direto. Uma coisa é você ter um evento de um dia, dificilmente você vai conseguir corrigir do dia pro dia alguma mecânica que não funcionou. Mas quando você tem uma semana, você tem tempo de corrigir. E aí você vai lá, vivencia, corrige e é tentativa e erro, até que roda muito bem. A caravana, por exemplo, não tem margem de erro. Eu só passo naquela cidade aquele dia. Amanhã eu já tô em outra cidade. Naquele dia, eu falo muito pra equipe, nunca pode ser só mais um dia de evento. Porque naquele dia, a maioria das pessoas vão viver a primeira vez aquele evento, a primeira vez aquela experiência. A gente tem que ter sempre que fazer como se fosse a primeira vez. Porque tem pessoas que vão viver só uma vez aquilo. E aí é voltar para casa, aprendizado, todo o time, quem participou por dentro do projeto, quem não participou, para também aprender o que funcionou, o que não funcionou. E aí isso vai dando uma bagagem, a gente vai armazenando ali na caixinha do cérebro. No próximo projeto, automaticamente esses aprendizados já estão muito incorporados ali. É muito orgânico, já está dentro da equipe, todo mundo já projeta considerando o que aconteceu no projeto anterior. Você falou do escape room, eu lembrei de uma história aqui, que logo depois que a gente fez esse projeto de baixar a dificuldade, você levou toda a equipe lá pra brincar, né, pra testar, pra vivenciar aquela experiência, e eu me senti muito triste quando eu falhei na dificuldade fácil. Muito triste. Eu não sou muito bom em escape room, né? Esse tipo de desafio, assim, principalmente no escuro. Eu que tenho aí 5 graus de miopia, não me dou muito bem com
com esse tipo de Não, situação. você não venceu, e aí a gente falou, e é porque esse tal fácil. E é porque é o fácil, é. Não, e a tua reação foi muito engraçada, porque tu tava com a máscara de zumbi, sentada no cantinho da sala, com a Vendo como tristeza. vocês estavam vivenciando a experiência. Eu falei, eu acho que ainda não tá fácil o suficiente. Foi muito bom, foi muito bom. Foi uma dinâmica ali que uniu muito a equipe. Acho que a equipe trabalhou muito bem junto. A gente se dividiu em times, né? E aí eu entro no ponto onde eu queria, né, abordar. A gente brincava lá na época que tu tem um talento especial pra enxergar talentos, né? E tu consegue ali juntar Meio pessoas. torto, né? Então, mas dá certo, era o que eu ia dizer. São pessoas que são completamente diferentes umas das outras, mas que quando se juntam, conseguem entregar, assim, um trabalho sensacional. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre como tu vê a relação entre pessoas, criatividades e ter um time ali coeso, né? Cara, eu acho que isso liga diretamente ao tema do podcast, que é tipo, como transformar o ordinário em extraordinário, né? São literalmente pessoas comuns do dia a dia que são muito diferentes, assim. O time fala que eu escolho a dedo, é porque tem um nívelzinho ali que é todo mundo um pouco doido, né, do juízo. Mas são pessoas ordinárias, são pessoas comuns e que juntas fazem algo extraordinário, assim. É o poder de criatividade amplificado. É impressionante o que sai de uma junção de cabeças muito diferentes. Eles estavam talvez tudo dentro de uma caixa e aí passa o dia todo pensando em o que fazer com aquela caixa, né? Então, assim, é a produção que tá lá na criação e a criação que tá com o atendimento. Então, todo o administrativo que poderia ficar só no administrativo e também fica ali na criação, ajudando, dando pitaco, trazendo as referências e as vivências dele. Então, eu acho que, pra mim, o time ele tem que ser feito por pessoas diferentes, pessoas com habilidades diferentes, mas que se complementem. Então, não preciso, se eu tiver todo mundo com a mesma habilidade, a gente vai fazer uma coisa só. Então, tem que ter o cara muito bandista, tem que um que fala nada a ver, mas que pega tudo no chat GPT, que é o da IA, que é o cara que é mais antenado com tecnologia. Tem que ter o cara que gosta de vídeo, tem um que faz tarô lá aleatório, mas gosta de um tarô. Então são pessoas realmente diferentes para fazer coisas extraordinárias. É assim que eu acredito em uma composição de equipe que de fato sinta-se muito útil, porque todo mundo tem ali algo muito especial e algo que só ele tem, mas que só com aquilo ele não consegue fazer muita coisa. Ele só consegue se ele se juntar ali com aquele time que tem várias coisas que só cada pessoa tem. E aí sai algo muito irado. Eu tenho que fazer uma visitinha na Dot aí pro cara tirar umas cartas pra mim, porque... Pra tirar os tarô aí, viu? Tô Tem um cara lá. Tô precisando tirar um tarozinho, não tem jeito. E é muito massa porque a gente viveu uma experiência que eu achei, assim, uma das mais divertidas no meu período de DOT, que foi a final do CBLOL de 2023. A gente viu ali, tinha eu e o Wesley, né, que é diretor de arte, que a gente manjava do jogo, conhecia, assim, muito do jogo, então a gente tinha muita ideia relacionada, mas a agência, no geral, a galera não conhecia muito do jogo, né, não entendia. Foi um trabalho até entender o que é o Nexus, né, o que é o inibidor. Oh, meu Deus do céu, eu fiz um curso com vocês, eu baixei este jogo, eu assistia os youtubers ali narrando as competições e tal, pra entender o que vocês estavam falando. E isso era muito massa, porque a gente viu um interesse genuíno em entender o negócio e não só em entregar ali, não, tá, eu confio aí, tá aí na mão de vocês, façam aí e beleza. Não, eu chegava na mesa da Hannah, a Hannah tava assistindo CBLOL, tava tentando, a pessoa que ia produzir ali a torre, ela não necessariamente precisaria assistir o jogo ou entender, mas ela fazia questão de estar lá entendendo e sabendo ali o que cada detalhe ali ia importar na hora de trazer isso pra vida. Aí tu chegava, eu chegava na tua sala, tava lá, ó, transmissão de LOL na tua tela, e tu, o que é isso aqui mesmo? O que tá acontecendo aqui que eu não tô entendendo nada? E a gente explicando. Então, a equipe ali se juntava em prol de um interesse e a gente conseguia entregar um resultado muito bacana. Não à toa é a ativação que até hoje é lembrada, assim, se você chega pra alguém que foi
pra final do CBLOL de 2023, a memória é a do stand da Copa. Referência. É a referência, assim. Foi o stand que a gente levou o maior nome do League of Legends pra lá, é onde a galera mais tirou foto, então a gente tem ali um caso, um case dentro do cenário que tipo, conseguiu juntar muito bem a marca com o projeto e as pessoas que estavam envolvidas passaram a entender ali o que estavam fazendo. Depois podem até ter abandonado o LoL, sim, mas Sim. naquele momento sabiam do que estavam falando. É isso, eu lembro que eu fui apresentar, né, pra cliente, eu pedi a ajuda, Humberto, vai lá, começa. E começou muito bem, então assim, juntar as habilidades, né, preciso ter pessoas melhores do que eu em muitas áreas pra levantar mesmo a equipe, pra melhorar as habilidades, pra fazer esse suco, grande suco, quando todo mundo tá junto. E aí, quando eu vi, eu tava falando de LoL pra cliente, assim, numa tranquilidade. Eu, gente, mas eu entendi mesmo desse negócio. Entendo agora? Nada. Levei uma topada, esqueci de tudo, mas na apresentação e no projeto, quem me perguntasse, eu sabia responder ali até a segunda pergunta. A terceira eu chamava Humberto. Não, mas perfeito, perfeito. E pra gente finalizar aqui o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta mais, não sei se eu posso dizer pessoal, mas eu queria entender de ti, assim, a gente, muitas vezes, no nosso ramo, no nosso campo de trabalho, a gente é meio que pressionado a ser criativo o tempo todo, né? O que pode acabar cansando a gente mentalmente. E eu queria saber de ti como é que tu lida com esse peso da criatividade, né? Peso entre aspas. Tu tem algum truque pra manter o equilíbrio entre a produção e o descanso? Como que tu faz ali pra desconectar um pouco a mente? Como que tu faz ali pra curtir um pouco do ócio? Ou se tu não tem tempo pra isso aqui? Ócio não é uma palavra que tá no teu vocabulário. Olha, o ócio, quando ele tá na minha rotina, eu sou muito agitada. Então é engraçado, minha irmã às vezes me filma nos melhores amigos dela quando eu tô no ócio em casa, eu saio destruindo tudo, assim. Inquieta, muito inquieta. Cara, eu não sou criativa todos os dias, de longe, assim, não sou. Eu acho que eu penso soluções criativas em como liderar uma empresa hoje em dia, mas da criatividade mesmo em planejamento, estratégia, em soluções, hoje em dia eu não consigo mais ser tanto, porque eu sou muito absorvida por outras demandas. E graças a um time, né? Hoje tem um time muito treinado, muito habilidoso, que consegue exercitar essa criatividade. Quando eu não tinha o time e que eu tinha que ser criativa todos os dias e o dia todo, tinha um momento que era bem assim, não dava, não sai nada, não sai, tu tem que se respeitar, vai fazer outra coisa. Assim, não adianta ficar martelando naquilo, porque tem dia que não sai mesmo, é bloqueio, e nem vou ser a primeira nem a última, isso acontece. E não necessariamente quando dormir e acordar, você vai estar criativo. Pode também ainda não estar criativo. Cara, e aí, o que é que faz? Tem que fazer outra coisa. Assim, pra mim, eu treino, eu vou olhar coisas nada a ver, como eu falei aqui. Eu não quero ficar olhando Pinterest, referência, ou sei lá, em qualquer outra plataforma. Eu quero olhar coisas realmente nada a ver. Sabe aqueles vídeos assim que passa aleatório no Instagram, vários chinesinhos fazendo coisas, né, que só tem na China? Olhar nada a ver. E aí, eu sempre tenho em qualquer lugar, ao lado da minha cama na cabeceira, tenho no carro, tenho no banheiro, tenho na cozinha, em todos os cômodos, um bloco de anotação. Porque do nada vem a ideia. Do nada vem uma solução criativa. Então, eu já vim pra casa com um grande problema, sem saber como resolver a estética de alguma stand, de alguma experiência que a gente estava montando. E aí, no banho, me veio um insight. Eu saí assim, molhada do banho. Peguei um papel que tinha lá no meu caderninho que tem e anotei pra eu não perder aquela ideia. Então, eu não insisto muito quando eu sei que eu tô travada, eu realmente abro a mente, vou fazer outra coisa, mas eu sempre deixo um papel, uma caneta ou o próprio celular, obviamente, pra quando a ideia vier. E é muito bom ter um time que também é criativo, porque, tipo, a curva do DNA, tá ligado? Assim, quando eu não tô, eles estão. Às vezes coincide, os dois estão juntos, mas você ter mais pessoas pra estar nessa onda, divide esse peso, com certeza, assim, porque não é possível qualquer pessoa ser criativa 24/7. Possível. Com certeza. Você falou do bloquinho, ó. O meu tá sempre aqui, ó. É, Aqui do e aí ladinho. sim.
Aí sim. É onde eu sempre faço minhas anotações aqui. Durante o podcast eu vou anotando umas coisinhas. De vez em quando eu dou uma olhadinha pra baixo, tô anotando alguma coisinha pra lembrar, pra fazer um comentário. E também, durante o dia a dia, tô aqui trabalhando, editando alguma coisa, vou lá e Bloquinho. anoto. Bloquinho é importante demais. Você, lembra quando chega na sala, eu passar alguma coisa assim do projeto, você traz um bloquinho. Porque o bloquinho, ele às vezes você tá ali ouvindo e vem uma ideia que às vezes a ideia não é através de palavra, é rabisco mesmo. Tipo assim, às vezes a ideia tu não consegue escrever, é o rabisco. Segue o layout, né? Tu manda ali a foto do Segue o layout. A bloquinho, mesa, inclusive, né? A mesa de quat foi um segue o layout, né? A gente foi ali rabiscando e saiu a mesa gigante. Então faz muito sentido. Lara, eu queria agradecer demais a tua presença, por ter aceitado aqui o convite. Queria que você deixasse aí como que as pessoas fazem pra encontrar o teu trabalho, pra encontrar a Dot. Vai que é tua aí. Então, o Dot Instagram tá bombando. Passamos dos 10 mil seguidores essa semana. Opa! Então, sim, @dotpromo, né? Iremos bombar bastante. Vocês vão ver mais conteúdo aí. Somos a agência do São João, né? No Nordeste. Então, vamos fazer muita coisa. São João já começou desde o ano passado pra gente. Eu sou mais tímida, né? Eu consegui uma proeza de estar aqui falando. Mas meu LinkedIn, Larissa Campelo. Vez ou outra eu vou lá e escrevo alguma coisa. Meu Instagram também é Larissa Campelo. Não é aberto, mas se você for amigo do Umbs, eu te aceito. Eu também não falo nada demais no Instagram. Quando eu quero falar algo mais profissional, eu vou pelo LinkedIn, mas você me encontra muito mais lá no Instagram da Dot. Siga a gente, tem muita coisa legal e muitas coisas, muitas caixas diferentes. O que a gente faz com a caixa no dia a dia, você consegue dar uma olhada lá. E pra você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Terça-feira que vem tem mais Devaneios Marsupiais. Conto com a presença de vocês. Não esquece de avaliar aí o programa, tá? 5 estrelinhas. Deixa seu comentário aqui no episódio que a gente vai responder todo mundo. Muito obrigado. Até terça que vem. Um beijo.